falou sobre como que vai funcionar o curso, como vocês têm que entregar a lista, coisas do tipo, né? Hoje, então, a gente já vai começar mesmo com a disciplina de física, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Vocês já devem estar vendo aí. Bom, beleza. Vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo minha tela? Beleza. Sim. Beleza. Sim, professor. Então tá bom. Então tá. Então hoje é a nossa aula 2, tá? Eu vou... O objetivo da aula de hoje é eu contextualizar vocês sobre o ensino de física, o que vocês vão ver na física no ensino médio, aí, principalmente na minha disciplina, tá? E já começar a falar sobre grandezas físicas, tá bom? Que a gente vai usar ao longo de todo o curso, beleza? Bom, primeiro, né, eu gosto sempre de começar o curso falando sobre o entendimento da física, o porquê da gente estudar física, né, principalmente no ensino, a partir do primeiro ano do ensino médio, a física mais específica, né? Porque ela está presente no nosso dia a dia aí, em diversas tecnologias, em tudo que a gente faz, a física está presente, certo? Bom, e ela nasceu, pessoal, da curiosidade do homem entender o mundo à sua volta, tá? Então, lá na Grécia Antiga, os filósofos começaram a observar algumas coisas, alguns padrões na natureza que sempre se repetiam, que poderiam ser previstos, né? Não só ali no seu dia a dia, no que influenciava no seu cotidiano, mas também coisinhas externas, não tão externas, né? Como estações as estações do ano, as mudanças de fase da Lua e tudo mais, né? Então, eles conseguiram entender que, entendendo os processos físicos e o que acontecia ao redor deles, né, eles poderiam, de certo modo, prever o futuro, né, um futuro próximo, por meio do entendimento desses fenômenos, tá certo? Bom, e aí, né, como é que surgiu isso? Então imagine se lá você numa época em que nada era entendido, o mundo era aquela coisa, né? A gente não conhecia nada, né? Você malemar sabia do fogo e você começa a olhar para o céu, para as estrelas e começa a ter uma curiosidade sobre como que aquilo lá tudo funcionava, como é que a Lua influenciava na colheita, como é que as estrelas nos possibilitavam nos localizar, né, no espaço, no nosso espaço aqui. Então, os pensadores da época da Roma antiga, né, da Grécia e tudo mais, eles começaram com essa curiosidade, tá certo? Opa, espera aí que alguém entrou aqui. Bom, né? E aí, alguns acontecimentos na época tinham explicações absurdas, né? De alguns sacerdotes, profetas. E aí, né? Isso daí começou a despertar a curiosidade desses tais filósofos gregos, romanos e tudo mais, certo? Porque eles não se contentavam em simplesmente aceitar aquela explicação. Eles queriam entender o que realmente estava acontecendo. Então aquela coisa de foram os deuses que quiseram, caiu uma chuva, caía raio, porque os deuses estão bravos com a gente e tudo mais, né? Então aos poucos a ciência começou a se estruturar e começou a se afastar da religião, né? Porque eles começaram a ter um entendimento um pouco mais lógico daqueles fenômenos, certo? E aí, quando ela foi se separando, é claro, né, que as diversas áreas de estudo também foram se separando, tá? Então, naquela época, quando se começou a ter um entendimento sobre a ciência, sobre os fenômenos naturais,
eles perceberam que também era preciso, dentro da ciência, dividir essa ciência em diferentes áreas, que é o que a gente conhece hoje: matemática, física, química, biologia, né? Tá bom? E o termo filósofo, eu coloquei como curiosidade, né, quer dizer amante da sabedoria, certo? Eles surgiram lá no século 7 a.C. Bom, e aí, né, pessoal, dentro da física, é claro, né, que a gente também tem subdivisões de temas, vamos dizer assim, tá? A gente não pode falar de física simplesmente como física e começar a estudar a reviria, né? É bom a gente separar, porque cada fenômeno é explicado de uma certa maneira, tá? A gente não pode estar falando de mecânica clássica e ir direto para o eletromagnetismo, não tem muito sentido, tá certo? Então a física ela vai se dividir em 5 áreas distintas também, tá? A mecânica clássica, certo? Que é o que a gente acaba tendo uma noção agora no primeiro ano do ensino médico. A termodinâmica, a mecânica clássica, pessoal, ela estuda os movimentos dos corpos, seja aqui na Terra, seja fora dela, tá? A termodinâmica, que estuda fenômenos térmicos, né? Então troca de calor e tudo mais. O eletromagnetismo, que estuda tanto o magnetismo quanto a eletricidade, quanto o eletromagnetismo também. Esse mais novo, né? Surgiu lá no começo do século XX, a relatividade, e também junto com ela, né, um pouco depois, a mecânica quântica, certo? É claro, né, que dentro do ensino médio, pessoal, vocês vão ver essas 3 áreas do conhecimento da física, tá? Essas 3 áreas da física, e a relatividade e a mecânica quântica, por enquanto no ensino médio vocês não veem, tá bom? Vai ouvir falar. E mais uma vez, tem mais uma ramificação, né? Dentro da mecânica clássica, pessoal, a gente também pode dividir ela em outras áreas, tá? A gente não precisa pegar a mecânica clássica e sair vomitando todo o conteúdo. Dentro da mecânica clássica, nós dividimos ela em 4 outras partes, que é a cinemática, que é o estudo descritivo dos corpos em movimento, a estática, que é o estudo dos corpos em equilíbrio, a dinâmica, que é o estudo das leis de Newton e dos princípios de conservação, e nisso estou falando de conservação de energia, conservação de massa, tá? E a fluidodinâmica, que é o estudo dos fluidos e mecânica ondulatória, e isso daí a gente fala de som também, tá bom? Beleza? Então, pessoal, aqui no nosso curso, até o final do ano, né, a gente vai ver as 4 áreas do conhecimento da mecânica, certo? Sempre divididas, tá? Então, a primeira parte nós vamos ver cinemática, certo? Cinemática, aí a gente já vai para dinâmica. Isso daqui, na verdade, vamos colocar na ordem certa aqui, ó. De cinemática, a gente já vai para dinâmica, certo? Porque a gente entende o movimento dos corpos, certo? Mas a gente tem que entender por que esses corpos se movimentam. E aí que a gente vai para o estudo das leis de Newton, tá bom? Daqui a gente vai para o estudo dos corpos em equilíbrio, tá? Então, um corpo está parado, ele não está parado por simplesmente estar parado. Tem um motivo dele estar parado, ou ele está em equilíbrio porque tem um motivo, certo? Equilíbrio que eu falo, pessoal, é, por exemplo, uma ponte. Ela não cai porque ela está apoiada de algum jeito, em algum lugar tem que estar apoiada, coisa do tipo, tá? E a fluidodinâmica, né, que é o estudo dos fluidos e mecânica ondulatória. E quando eu falo fluidos, não só água como ar, tá? Coisas do tipo, beleza? Então, pessoal, na física, as ideias básicas elas podem ser divididas em diferentes categorias, tá? Então são elas: conceitos, princípios, leis, modelos e teorias, tá certo? Então a gente vai sempre ver esses conceitinhos aqui, ou essas categorias diferentes do conhecimento aqui do entendimento da física, tá? Onde conceito são significados específicos que os físicos dão a determinadas palavras que representam ideias ou grandezas físicas, como massa, tempo, velocidade e tudo mais. Então, quando eu trato de conceito, pessoal, é alguma coisa que
vira uma grandeza, tá? Então massa é uma grandeza física, então tem o conceito de massa. Velocidade é uma grandeza física, então tem o conceito de velocidade. Não é só velocidade por falar que tem velocidade. Precisa ter uma explicação física para aquilo, de onde saiu, como que é calculado. Isso que é um conceito, tá bom? Princípio é uma lei de caráter geral com papel fundamental no desenvolvimento de uma teoria. Então, a gente só desenvolve uma teoria com base em algum princípio, que é uma lei imutável que não tem como ser contestada, tá bom? As leis são expressões definidoras das relações constantes que existem entre os fenômenos naturais, como por exemplo, o enunciado de uma propriedade física de maneira precisa. Então, vocês lembram que eu falei, né, que um conceito aqui é uma grandeza física, mas eu tenho que explicar esse conceito, tá? Então eu explico por meio das leis, certo? Modelos, pessoal, são representações de algo à nossa volta. Então, o modelo é algo que eu preciso para explicar alguma coisa. Vamos supor, eu estou falando para vocês sobre o movimento planetário, o movimento dos planetas dentro do sistema solar. Então eu não tenho aquele modelo, olha só a palavra, aquele modelo do Sol no centro, aí Mercúrio, Vênus, Terra e assim por diante, esse modelo dos planetas girando ao redor do Sol, e aí, né, com os cálculos que fizeram, as teorias formuladas por Isaac Newton e tudo mais, comprovaram que esse modelo era válido. Então o modelo, pessoal, é uma representação de um determinado fenômeno, né? Pode ser, eu falei do sistema solar, mas dei um exemplo aqui também como a estrutura de um átomo, tá? Então é só uma representação de um conceito que você vai formular e tudo mais, tá certo? Então é uma representação mesmo. E teorias é uma organização e sistematização de leis, princípios e modelos. Então a teoria da gravitação de Newton, ou a teoria da relatividade, que já não é mais uma teoria. A teoria da relatividade, o que é? Foi uma formulação matemática feita lá por Albert Einstein, certo? E enquanto tudo não for provado, ela ainda será teoria, tá? Então eu coloquei aqui a teoria da gravitação universal. Não é mais teoria, já é uma coisa que foi provada. Então são as leis da gravitação universal de Newton lá, tá? A teoria ainda não é provada, certo? A partir do momento que a teoria da relatividade de Einstein, que já está sendo provado e tudo mais, né, por meio lá da identificação das ondas gravitacionais e tudo mais, mas a partir do momento que ela é provada, então passa a não ser mais teoria e vira um conceito, um princípio, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, né? E aí a gente pode até se perguntar, pô, mas para que eu vou usar tudo isso? Bom, às vezes, se você for seguir para a área de humanas, você pode não usar, né, diretamente. Você pode não calcular mais algumas coisinhas, mas no teu cotidiano você está sempre lidando com a física, tá? Você precisa de energia elétrica, então a energia elétrica que é gerada lá nas usinas hidrelétricas e tudo mais, ela parte de conceitos físicos, tá? E aqui tem vários conceitos envolvidos, né? O conceito da conservação de energia, geração de energia, aqui, conversão de energia, de uma energia mecânica em uma energia elétrica. A gente vai falar sobre isso daqui, tá? Satélites, eles só estão em órbita lá, favorecendo tanto o bem-estar do nosso cotidiano por conta do entendimento das leis da física, tá certo? A transmissão de energia elétrica também ela acontece com base no entendimento das leis físicas aí, né? Celular está na nossa mão por conta disso. Os avanços tecnológicos que a gente tem na área de materiais, na área da medicina, né? Também tem muito da física envolvido, né? Esse daqui, pessoal, é o Sirius, né? Que é o nosso acelerador de partículas, gerador de síncrotrons, eu esqueci o nome certo.
que está lá em Campinas, foi construído há pouco tempo, né? Eu acho que terminou a construção em 2019. E ele é um acelerador de partículas mesmo, né? Para você fazer estudo de coisas muito pequenas. É como se fosse um microscópio gigante isso daqui, tá certo? E claro, né, tem a física envolvida, a cinemática, tá aqui o estudo dos movimentos dos elétrons, está aqui, tá? Mas claro, de maneira bem pequena. Bom, e tudo isso daí que a gente vai ver, né, dentro da mecânica, foi formulado pelo nosso amigo Isaac Newton, né? As teorias dele aqui, que estão dentro desse livro, né, o Principia, eles foram escritos entre o ano de 1687 e 1726, tá? É dividido em 3 volumes e aqui a gente diz que estão as bases da física que a gente conhece hoje, certo? Então, tudo que possibilitou a gente evoluir até aqui foi escrito por Newton e está nesse livro aqui, que é o Principia, né? Beleza, pessoal? Então, até agora, alguma dúvida? Opa, não é esse não. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Gabriel Germano vai se atrasar um minutinho. Beleza. Esses slides estarão no Moodle? Estarão, Isabela? Bom dia, desculpa a demora. Não tem problema. O senhor vai disponibilizar esse slide no Moodle? Vou disponibilizar sim. Tá bom? Fiquem tranquilos. Beleza. Então, pessoal, ó, para a gente começar a se embrenhar nesse maravilhoso mundo da física, primeiro a gente precisa... Oi? A Rainier, ela falou que tem uma dúvida. Ah, pode falar. Eu desculpa se foi errado. Professor, oi. Você falou que enquanto não for provado, ainda é uma teoria. E eu tenho a dúvida de saber se a teoria de Darwin da evolução, ela foi provada ou ela ainda se mantém como teoria. Ah, então, ó, lá Darwin, ela é mais da biologia, não entendo tanto, tá? Mas, assim, né, eu não sei como é que estão os estudos lá, porque a teoria evolutiva lá de Darwin, você vê que ela leva muito em consideração uma evolução dentro de um longo espaço de tempo, né? Mas eu lembro que eu li alguma coisa que muitos estudos, principalmente dentro da parte lá de vírus, bactérias e tudo mais, eles conseguiram provar alguns pontos da teoria de Darwin lá, né? Por conta da adaptação desse vírus ou da bactéria dentro de um determinado ambiente, tá? Então eu não sei se ela passou, se o que é proposto por Darwin já passou assim, de uma teoria e se consolidou numa lei, num princípio lá e tudo mais. Eu acho que quem pode responder isso daí para você bem respondido assim é o Lincoln, tá? Assim, dentro da física, um exemplo que a gente tem bem bacana é a teoria da relatividade, tá? Então, assim, né, eu vou dar um exemplo de uma coisa que foi provada lá em 2019 ou 2018. O Einstein, dentro da teoria da relatividade, ele falava que o universo ele estava como se ele estivesse num pano. Pensa num universo assim, com os planetas dispostos e tudo mais. Ele estava num pano, tá? E aí a massa desses planetas distorcia esse pano, tá? Pensa nisso. Então, pensa em você colocando uma bola bem pesada num pano esticadinho assim, ó. E aí esse pano vai ser deformado, certo? Bom, a teoria dele é que essa deformação poderia ser sentida em qualquer parte do universo, tá? Porque você imagina, né? Você pega um pano bem grandão, coloca numa sala, aí você põe uma bola de boliche lá no canto da sala, deformando esse pano. É claro que aqui no outro canto da sala vai ter uma distorçãozinha desse pano. Você consegue entender o que eu quero dizer? E aí ele formulou isso. Ele falou, olha, isso vai acontecer. E até o ano de 2018, a gente não tinha conseguido provar isso daí. Então ainda era uma teoria, não era provado, né? Ele fez os cálculos dele,
falou que poderia ser possível, mas não era provado. Em 2018, um equipamento lá dos Estados Unidos, o LIGO, chama LIGO. Você pode procurar depois. Eu vou colocar o nome aqui, ó, LIGO. Ele identificou essa distorção que o Einstein propunha lá na teoria da relatividade, que eram as ondas gravitacionais. E foi uma coisa assim, absurda de interessante para a comunidade científica. Por quê? Uma teoria lá de 1917, se eu não me engano, do Einstein, 1917, uma teoria lá de trás, que ele fez contas e na época não tinha como provar, foi provada agora em 2018. Então, eles conseguiram entender provar que Einstein estava certo. Então, aí ele já começa a passar de teoria para uma coisa sólida, que já não é mais teórico. A gente consegue provar. É claro que assim, né? Para a gente conseguir realmente provar e a gente tirar esse conceito aí de não é mais teoria, é uma coisa que realmente existe, o experimento tem que ter repetibilidade, tá? Então não é simplesmente, identificou as ondas gravitacionais uma vez. Não, eu tenho que identificar diversas vezes, né, e conseguir interpretar essas ondas gravitacionais. Agora, com base no Darwin lá, eu acho legal você perguntar para o Lincoln. Pode ser? Ok, professor. Muito obrigada. De nada. Então nós vamos começar a falar hoje, né, de grandezas escalares, certo? A gente precisa muito das grandezas para dimensionar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês sobre grandezas medidas, o Sistema Internacional de Unidades, grandezas fundamentais e derivadas. Vamos falar um pouquinho de notação científica e ordem de grandeza, tá? Vocês podem ter visto um pouquinho disso daqui, ó, no ensino fundamental, tá? Aqui nós vamos ver um pouquinho melhor. Então, o que são grandezas, pessoal? Grandeza é tudo aquilo que de fato pode ser medido, tá? Então, para vocês tomarem como exemplo, olha aqui, eu coloco aqui 1 metro. Você consegue medir 1 metro? Se você consegue medir 1 metro, então ele é uma grandeza, tá? O quilo ou a massa, você consegue medir essa massa? Consegue, então ele também é uma grandeza. Agora, o amor, né? Eu coloquei aqui um símbolozinho, esse daqui é a friend zone, né? Vocês conseguem medir o amor? Não tem jeito de medir o amor, né? A coragem, consegue medir a coragem? Não consegue. Temperatura, consegue medir? Então, tudo que a gente consegue medir, né, de algum jeito, é uma grandeza física. Beleza? Bom, e o que é medir? Tá? A gente está falando de medir e tudo mais, mas o que é medir? O ato de medir, é atribuir um valor numérico e uma unidade. Percebam, um valor numérico tem que ter um valor e uma unidade. Não adianta a gente falar que a massa de um celular é de 500 e não dá a unidade, que é grama. Porque 500 pode ser 500 litros, 500 quilos, 500 qualquer coisa, certo? Então, sempre que a gente falar de medida, de grandeza, a gente tem que dar um valor numérico e uma unidade, certo? E a unidade de medida é atribuída por um padrão, que pode ser um modelo concreto, ou por meio de regras que podem ser reproduzidas em laboratórios. Eu vou falar sobre isso daqui, tá? Bom, e o que é o tal do padrão? O que é o tal do padrão? Padrão, pessoal, nada mais é do que um objeto ou um experimento que você pode fazer para definir uma unidade de uma certa grandeza, tá? Então, até um pouco tempo atrás, eu coloquei um exemplo aqui. O padrão do quilograma era um cilindro de platina mais ou menos do tamanho de uma xícara, guardado a 7 chaves no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, lá na França. Tá?
Essa daqui era a única unidade de medida que ainda tinha um padrão físico. Então vocês imaginam, né? A gente tinha uma pecinha de platina, tá? Que media exatamente 1 quilo. Aquilo lá era o nosso padrão de quilo. Todos os equipamentos de medida de massa, eles tinham que ser calibrados com base naquele quilo lá, que era guardado lá no escritório de pesos e medidas da França, certo? Mas o que acontece? A gente tem um objeto físico como padrão de medida, a gente fica influenciado, esse padrão, né, fica influenciado por diversas coisas. Por exemplo, vamos supor que a gente vai medir 1 quilo, né? E a gente tem que medir 1 quilo, tem que ser 1 quilo mesmo. É 1,00000, 200 casas depois da vírgula tem que ser 0. 1 quilo é 1 quilo, tá? E aí cai uma areinha em cima desse quilo e a gente não vê, tá? Mudou completamente o nosso padrão. Então vocês vejam o quanto tem que ser rigoroso esse negócio de padrão. Outra coisa que tinha um padrão físico, o metro. O metro, ele também era uma barra de platina, né, de 1 metro, e aquilo lá era o nosso padrão para medida. Tá? E a partir daquilo tinha as derivações, né, quilômetros e tudo mais. Mas vocês imaginam, a gente sabe que com o calor ou com o frio, essa barra vai aumentar ou diminuir. Certo? Quando vocês estudarem termodinâmica, vocês vão ver isso. Então vocês imaginam, eu vou lá, deixa eu ver o meu padrão de metro aqui, calibrar meus equipamentos com um padrão de metro. Então eu ia lá medir o padrão num dia que tivesse, 29 graus. Então ele estava 1 metro. Aí num outro dia que eu ia medir e usar o meu padrão para calibrar os meus equipamentos, estava, 5 graus e o padrão dava uma diminuída. Vocês veem que problema que era? Então, o que eles começaram a fazer? A pegar esses padrões e atrelar a fenômenos físicos, tá? Que você conseguia reproduzir em laboratório. Tá? O último que passou por esse processo foi o próprio quilo, que ele passou a ser medido por meio de uma constante que chama constante de Planck. Tá? Então, em laboratório... mas isso foi acontecer, pessoal, só em 2019. Ó, a matéria de 20 de maio de 2019. Se vocês quiserem entrar nessa matéria, vocês podem ver. Ele passou de um objeto físico para uma coisa que eles conseguiam medir em qualquer lugar e tinham um padrão em qualquer laboratório certificado. Tá? Então não era só mais lá na França, fechadinho. Eles conseguiam fazer em qualquer lugar. Tá? E aí vocês vejam, né? Agora todos os padrões de unidade básica do sistema internacional, que eu vou mostrar para vocês, eles podem ser adquiridos por meio de ensaios laboratoriais. O quilograma é definido pela constante de Planck e de um experimento chamado balança de Watt. Eu coloquei um artigo aqui para vocês verem como é que funciona. Eu vou disponibilizar esse artigo lá no Moodle, tá? Quem quiser ler, fica à vontade, mas é por curiosidade mesmo, tá? E essa constante de Planck ela aparece na natureza pela primeira vez na explicação da radiação de um corpo aquecido pelo próprio Planck e acaba sendo a quantidade fundamental da formação da mecânica quântica. O Planck, pessoal, é esse cara aqui, certo? Ele foi um dos pais da mecânica quântica lá, em um dos experimentos dele, ele encontrou essa constante de Planck aqui, tá vendo? 6,62 vezes 10 a menos 32. E essa constante de Planck é o que a gente precisa para achar o padrão de quilo. Tá? E aí, como eu falei para vocês, né? Agora, essas unidades fundamentais, elas são todas encontradas por meio de algum fenômeno da natureza. Então você não precisa de um equipamento ou de um... Por exemplo, no caso do metro, né? Você não precisa de 1 metro mesmo, de uma barra de platina guardada a 7 chaves, para saber o que é 1 metro. Como que eles fizeram com o metro? Tá? Ele é definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de 1 dividido por 299.792.458 segundos. Tá? Então, o trajeto que a luz percorre
dentro desse intervalo de tempo aqui, ó, nossa, é bem pouquinho, é bem rápido, tá? É 1 metro, certo? Porém, antigamente também era um objeto físico guardado lá no laboratório de pesos e medidas lá, certo? Vocês percebam, né, que hoje, se um laboratório consegue medir a velocidade da luz e calcular o trajeto que essa luz percorre dentro desse espaço de tempo, ela consegue ter a dimensão de 1 metro. Ela consegue ter o padrão de 1 metro. Então, qualquer laboratório certificado que consiga fazer esse experimento tem o padrão de 1 metro, não só um escritório isolado lá na França, certo? Então, pessoal, uma vez definido o padrão que permite a medida da grandeza, define-se a unidade de medida dessa grandeza. Então, como eu falei, a gente não pode simplesmente falar, eu tenho 1 disso daqui, mas é 1 o quê? 1 quilo, 1 metro, 1 centímetro, 1 candela? Não tem como, né? A gente precisa de uma grandeza, certo? E aí, dentro dessa grandeza, a gente vai ter os múltiplos e submúltiplos que vão ajudar a gente quando o número for muito grande ou muito pequeno, certo? E a gente vai ver que elas se ajustam, esses múltiplos e submúltiplos se ajustam aos correspondentes instrumentos de medida. Então, o sistema internacional, pessoal, até 1990, haviam diversas unidades de medida no mundo, certo? Até 1960. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram... Teve um dia que o pessoal sentou numa mesa e falou assim, vamos acabar com essa bagunça. Por quê? Aqui nos Estados Unidos... Aqui nos Estados Unidos a gente usa o sistema inglês de medida. Lá no Brasil usa o sistema métrico. Não sei aonde no Japão usa outro sistema de medida. Vamos acabar com isso. Vamos fazer um sistema de medidas internacional, tá? Que a gente use no mundo inteiro. Alguns chatão aí, nos países não usa, né? Mas vamos fazer um sistema internacional de medidas. Isso foi lá em 1960, tá? E aí, essa mesa que eles sentaram para bater esse papo foi a 11ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas, que aconteceu lá em Paris, tá certo? Então, só lá em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, é que foi definida esse sistema internacional de medidas. E o que é esse raio desse sistema internacional de medidas? É um padrão de 7 unidades de medida fundamentais, certo? Usados no mundo inteiro, ou na maior parte dos países do mundo, certo? Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles ainda usam o sistema inglês, que é polegada, sabe aquelas coisas? Polegada, pés, nós, aquilo lá, tá? A temperatura eles medem em Fahrenheit, é diferente, certo? A gente aqui no Brasil, a gente usa o sistema internacional de medida. E como é que ele é, tá? As grandezas fundamentais são aquelas, pessoal, que são as principais, tá? Não derivaram de nenhum outro conceito, elas não são derivadas, tá certo? Então, elas são elas por si só, tá? E quais são? A massa, que é definido pela unidade do quilograma. Então, no sistema internacional, não é o grama que a gente usa para definição de massa, é o quilograma, certo? A definição de espaço, né? Espaço de comprimento, na verdade, né? É o metro dentro do sistema internacional. A unidade de medida de tempo no sistema internacional é o segundo. Unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. Unidade de medida de temperatura no sistema internacional é o Kelvin. Raul, mas a gente ouve tanto falar em graus Celsius. Graus Celsius ele é do sistema métrico. E a gente usa aqui no Brasil o grau Celsius porque ele é um pouco mais fácil de você... Ele é um pouco mais palatável, sabe? Porque quando a gente fala em Kelvin, é uma unidade de medida de temperatura absoluta.
Então, por exemplo, se a gente está, sei lá, se hoje o dia está com 27 graus Celsius, a gente falaria que estaria 300 Kelvin. Aí é meio doido, né? Então eles não usam o Kelvin, mas é por conveniência só, tá? Eles usam os graus Celsius, mas no sistema internacional, na hora que a gente for fazer continha, a gente precisa do Kelvin, tá? Unidade de medida de... Professor, Oi! Pode falar. eu tenho uma dúvida. De onde eles tiraram a referência do Kelvin? Porque a referência do Celsius, eles tiraram da água. Isso. O zero, eles pegaram a água, né? Aí o zero era quando ela estava no estado normal dela. E 100 é até onde ela entra em ebulição. Isso. Então eles pegaram a referência da água. E o Kelvin, eles pegaram a referência do que para fazer a medida? Na verdade, Diogo, os graus Celsius não é o zero, não é o estado normal da água. Quando ela solidifica, tá? Então, 0 graus Celsius, mas numa pressão a nível do mar, tá? Também, que a pressão também influencia, mas 0 graus Celsius é água no gelo, certo? Ela é em gelo, sólida. E 100 graus Celsius é quando começa a ebulição da água. Então, quando ela começa a passar do estado líquido para o gasoso, tá? Agora, o Kelvin, ela é a nossa medida de temperatura absoluta que a gente fala, mais conhecida, tá? E como que eles definiram esse Kelvin aí, essa medida absoluta? O 0 Kelvin, que é o chamado zero absoluto, se você pesquisar aí sobre zero absoluto, você vai encontrar esse conceito. O zero absoluto, a gente já está falando de uma coisa atômica, tá? Quando não tem agitação nenhuma dos elétrons lá, tá, pensa, tá tão frio, que nem os elétrons começam a se agitar lá no átomo, tá? Esse daí é o zero absoluto, tá? Então quer dizer que o átomo ele não está emitindo energia térmica nenhuma, ele está estacionado, tá? Esse é o nosso zero absoluto, que é o nosso chamado zero Kelvin, tá? A partir desse zero absoluto, a gente tem as escalas de medida com base no nível de agitação dos átomos aí, tá bom? Então, todo o corpo, você sabe, né? Todo corpo ele emite radiação térmica, então a gente tem uma temperatura e tudo mais. Quando a gente não emite nada de radiação térmica, é o chamado zero absoluto, que é o zero Kelvin. Tá certo? Ficou claro aí para você? Sim, professor, entendi. Beleza. Obrigado. Se você quiser procurar depois aí o zero Kelvin, tá, ou o zero absoluto na internet, fica à vontade. Tá bom? Bom, quantidade de substância no sistema internacional, vocês vão ver bastante lá em química, é o mol, né? E a quantidade ou a intensidade luminosa, né, no sistema internacional é o candela, tá? Isso aqui vocês vão ver quando vocês forem estudar ondas, propagação de ondas e tudo mais, tá? Porque isso aqui está relacionado à luz, certo? Vamos dizer assim, a intensidade de luz, certo? E aqui, pessoal, nessa imagem, depois que vocês pegarem os slides, vocês vão ver a explicação de cada uma dessas unidades de medida aqui, estão aqui do lado, tá bom? Bom, e aí nós temos essas grandezas fundamentais, né? Comprimento em metro, que o símbolo é um mzinho minúsculo, massa, que é o quilograma, que o símbolo é um kg, tempo, que a unidade é o segundo e o símbolo é um S minúsculo, corrente elétrica, que a unidade é o ampere e o símbolo é um A maiúsculo, temperatura eletrodinâmica, que a gente diz que a unidade de medida é o Kelvin e o símbolo é um K maiúsculo, quantidade de matéria, que a unidade é o mol e o símbolo é escrito mol mesmo, intensidade luminosa, que é o candela e o símbolo é um CD, certo? Minúsculo. E aí, é claro, né, a gente vai ter as grandezas derivadas. Essas daqui, pessoal, são grandezas fundamentais. Elas não derivam de nada, tá? É uma coisa intrínseca do material, vamos dizer. O material tem uma massa, tem um comprimento. Aquilo lá é definido, é fundamental, tá? Aí a gente consegue ter
a gente consegue tirar, né, por meio dos conceitos que a gente vai estudar, as grandezas derivadas. Por exemplo, área não é comprimento de um lado, pensa num quadrado, né? Área não é base vezes altura. Então, se a gente tem o comprimento da base vezes o comprimento da altura, metro vezes metro, eu tenho metro quadrado. Tá? Vocês percebam que essas grandezas aqui elas são todas derivadas. Tá certo? A gente vai vendo ao longo do curso para que servem cada uma dessas grandezas, como que elas são conseguidas, tudo bem? Então, por enquanto, não fiquem assustados, não. Certo? E aí, pessoal, a gente vai perceber que vai ter hora que essas grandezas aparecem como números muito grandes. Por exemplo, quando a gente está falando de sistema solar ou do universo, tá? A gente vai falar em distância no universo, são distâncias muito grandes, tá? Ou quando a gente está estudando carga de elétron ou estudando interações entre átomos, moléculas, porque a gente vai ver que as distâncias ou as medidas são coisinhas muito pequenas, tá? Então, para a gente não ter que ficar usando esse monte de zero aqui, ó, para falar sobre a carga elementar de um elétron, ou se não, colocando esse número gigantesco para expressar uma quantidade de uma determinada grandeza física, a gente usa de notação científica. Como é que funciona esse raio de notação científica? A notação científica, pessoal, é um modo de expressão de números com base em você pegar esse número, diminuir ele e expressar em potência de 10. Como é que é? Ó. É um modo de representação na forma de A. Esse A aqui é o número que você quer, vezes 10 elevado a N. N é o número de casas que você vai andar com a vírgula, certo? E A é o tanto que você... é o número que você tinha, né? Você diminui ele vai entrar aqui no lugar do A, e o tanto de casas que você andou vai entrar aqui no N. Ó, eu vou explicar bem certinho. O A é um número decimal, quer dizer, é um 4, alguma coisa, 4,567 ou 1,345, qualquer coisa, um número decimal, tá? Que fica compreendido entre 1 e 10, tá? Então, ele fica compreendido, ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, a partir de 10 tem duas casas, então você já não coloca na notação científica. Então, a notação científica vai de 1 até 9,999999. Beleza? O N é um número inteiro, positivo ou negativo, que a gente vai ver aqui. Quando o expoente N tem um valor divisível por 3, positivo ou negativo, ele recebe um nome de notação de engenharia. E aí ele tem um nomezinho específico, tá? Que a gente vai ver. Os quais possuem alguns prefixos e sufixos conhecidos. Tranquilo? Bom, e aí, ó, a gente vai perceber, tá? Ó, quando eu tenho um número tão pequeno que eu vou diminuindo ele, tá? Na verdade, eu tenho um número muito pequeno, 0,000000001, tá? Eu quero colocar em notação científica. E eu percebo que na hora que eu coloco em notação científica, ele vai para um 10 a menos 1 ou um 10 a menos 9, sei lá. Se ele for para um 10 a menos 9, eu tenho aqui o nano, eu tenho um nome específico para ele. Então vocês já ouviram falar em nanômetros, micrômetros, milímetros, tá? Então é a notação científica ou a notação de engenharia, né? Um nome que ele recebeu específico para uma unidade de medida, tá? Agora, quando um número é muito grande, a gente joga a notação científica e cai numa desses números aqui de expoente, a gente também tem nomes específicos. Por exemplo, eu tinha 1000 metros.
Aí eu aplico os meus conceitos lá de notação científica e de arredondamento e falo que esses 1000 metros é 1 vezes 10 a terceira metro. 1 vezes 10 a terceira, ao invés de colocar vezes 10 a terceira, eu posso chamar esse 10 a terceira de quilo. Tá? Então, o que vai virar? O meu 1 vezes 10 a terceira metro vai virar 1 quilômetro. E aí a gente fala quilômetro. Tá? Eu vou fazer, pessoal, com vocês, porque eu acho necessário, vocês fazerem exercícios disso daqui. E aí eu vou fazer exemplos para vocês e colocar como uma aula assíncrona. Tá? Porque eu falando assim, sem fazer exemplo na lousa, pode ficar confuso. Certo? E aí eu vou fazer para vocês. E aí, o que eu uso para ficar mais fácil de vocês fazerem essas continhas aí, tá? Foi até no ano passado, eu fiz com o pessoal essa régua aqui de notação científica e ordens de grandeza, tá? Como é que funciona essa régua? Aqui no meio é a minha unidade elementar, tudo bem? Se eu tenho um determinado número aqui, seja ele qual for, e para diminuir ele eu preciso andar para a esquerda, então eu vou somar no meu expoente n. O n é daqui, ó. Eu puxei ele daqui, ó. Cadê? É esse n aqui, certo? Se eu for andar com a minha vírgula para a direita, eu vou diminuindo esse expoente. Então, a unidade elementar é o meu 10 elevado a 0, porque qualquer coisa elevada a 0 é 1. Tá? Então, o meu 1, que é a minha unidade elementar, está aqui no meio. Então, eu pego meu numerinho aqui. Eu preciso andar com a vírgula para a esquerda, eu vou aumentando o número de casas decimais. Opa, o número de casas decimais não. O número aqui do n, do 10 elevado a n aqui, certo? E se eu tenho que andar com a minha vírgula para a direita, eu vou diminuindo esse n. Cada casinha que eu andar com a vírgula, eu vou diminuindo esse n. Tá? Como é que funciona? Olha aqui, ó. O meu número elementar é esse daqui, ó. Um númerozão bem grande, tá vendo? Então, eu pego esse número aqui e coloco aqui no meio, ó. Como se eu colocasse aqui no meio. Percebam que imaginem que eu estou colocando aqui no meio esse númerozão, tá? A vírgula dele vai estar onde? Aqui no final de tudo. Tranquilo? É como se tivesse uma vírgula 00. Não vai mudar nada no número. Vocês conseguem entender isso? Aí, ó, para eu diminuir esse número, que é um número muito grande, eu vou ter que andar para onde? Para esquerda. Tranquilo? Porque se eu andar para a direita, eu vou aumentando ele. Não tem sentido isso. Esse número ele tem que continuar com a mesma quantidade, mas com uma representação diminuída, certo? Então, ó, eu vou andar para a esquerda com a minha vírgula. Ó, imaginem que o meu cursor aqui é a vírgula, tá? Então eu vou andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 casas. Porque notação científica eu tenho que deixar um número aqui, ó, que fique entre 1 e 10. Certo? Então eu andei 16 casas para a esquerda. Se eu andei 16 casas para a esquerda, eu vou adicionar 16 nesse zero aqui. Então a representação desse numerãozão aqui vai ficar, ao invés de 40, 1, 2, 3, 4, 5, não sei nem quanto que é isso, quintilhões, 5, 40 quintilhões, 105, beleza? Quadrilhões. Então, ao invés de eu falar esse número grandão, eu falo 4,01059675, tá vendo? Ó? Eu repeti tudo isso daqui, o zero não precisa, vezes 10 elevado a 16. Então, um número que tinha uma representação muito grande passa a ter uma representação menor. Ô Raul, mas está usando um monte de casa aqui, por isso que a gente vai trabalhar os algarismos significativos. Tudo bem? Pessoal, isso daqui é chato de entender, tá? Da primeira vez.
Vocês conseguiram pegar a ideia? Depois eu vou fazer para vocês, porque não dá tempo de fazer aqui na aula, tá? Mas eu vou fazer em aula assíncrona, tá? Para vocês entenderem aí, e vou dar alguns exercícios. Mas vocês conseguiram entender o conceitinho aqui? Por enquanto? Meio por cima, mas sim. 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 Beleza. Tá, Giovana, eu vou fazer mais um exemplo aqui, mas aí na hora que eu fizer no papel e disponibilizar o vídeo para vocês, vai ficar mais claro, tá bom? E aí se você não conseguir entender, você me chama, tá? Pra gente fazer. A Emily já tinha visto notação científica na escola antiga. Ah, beleza. Então você já tem uma noção, tá? Pessoal, Eu aprendi também já sobre isso. Já aprendeu? Quem está falando? A Elisa? Eu também aprendi já sobre isso. Ah, já viu? Ah, beleza. Então já tem bastante gente que viu já. Aprendi em matemática também. Ah, beleza, Sara. É a Sara, né, que está falando? Sim. Beleza. Então, não era muito complicado. Eu também já vi um pouco de notação científica, mas não lembro muito. A gente vai lembrando, tá? A gente vai usar bastante quando a gente estiver falando de gravitação universal, sobre as leis de Kepler lá, tá? Porque são números muito grandões. Beleza? Eu não tinha visto ainda não. Ah, pois então você vai ver. Você deve estar animadíssima. Porque isso anima. É muito legal. Não é? Eu acho legal pra caramba. Ó, olha aqui esse exemplo aqui de como a gente consegue diminuir um número, tá? Isso daqui, pessoal, é a carga elementar de um elétron. Então, um elétron pequenininho, um elétronzinho, ele tem uma carga desse tamanho aqui, ó. Então, é 0,00000, muitos zeros, 16 no final. Então, olha, para eu não ter que ficar falando esse número pequeno, mas com uma representação gigante, tá? O que eu faço? Minha vírgula está aqui. Pensa que está aqui no meu cursor, tá? Então, ó, eu vou pegar essa vírgula e vou andando para a direita, ó. Estou indo para a direita. Percebam aqui na minha régua aqui, ó. Estou andando para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cheguei no 19, eu encontrei um número aqui entre 1 e 10. Não foi? Porque é 1,6. É como se eu tivesse colocado uma vírgula aqui. Tá? Se eu andei 19 casas para a direita, então eu tenho que subtrair do meu n lá do 10. Então eu vou subtrair do 0, onde estava localizado aqui o meu númerozão. Tá? 0 menos 19, então eu vou falar assim, ó, vou representar esse número como 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Não é bem melhor você falar 1,6 vezes 10 a menos 19 do que 0,0000000, monte 016? É para isso que serve a notação científica, tá? Para deixar a representação do número menor, tá? Eu tenho mais exemplo aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu vou fazer exemplos no papel e vou mandar para vocês, tá? Fica melhor, tá bom? Para vocês treinarem. Eu vou mandar exemplos e vou mandar exercícios para vocês treinarem também, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, eu tenho certeza que vocês vão ter dúvidas sobre isso daqui, tá? Como eu falei, eu vou fazer uma aula assíncrona sobre isso e exercício. Se vocês ainda ficarem com dúvida, eu vou pedir para vocês me chamarem aqui, me manda mensagem e tudo mais, que a gente vem aqui pro Google Meet e tira as dúvidas. Beleza? Pode ser? Ficaram com dúvidas sobre como usar a reguinha lá? Vocês perceberam como é que usa a reguinha? No começo vocês vão, para acostumar, né? E para vocês saberem os nomes também da notação de engenharia, vocês vão precisar provavelmente, tá? Aí podem usar à vontade. Bom, aí pessoal, vocês percebem que ainda,
Olha, eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Vou voltar nesse exemplo. Ainda tem número que fica muito grande, tá vendo? Ó? Esse daqui demos sorte, né? Ficou 1,6 vezes 10 a menos 19. Conseguimos reduzir bastante a representação dele. Esse não tanto. Esse daqui ainda não deu muito certo, não. Tá? Nós colocamos em notação de notação científica, mas ele ainda ficou um número muito grande. Tá? Como é que a gente faz para diminuir esse número? A gente não pode simplesmente cortando casa. Certo? A gente não pode falar assim, isso daqui é 4,01 vezes 10 a 16 metros. Sair cortando. A gente tem uma regra, tem um critério para cortar essas casas. Tá? E aí, essa regra é dada por algarismos significativos. Como é que acontece isso? Né? Os algarismos significativos eles são aplicados quando a gente trabalha com situações reais de projetos. Tá? E a gente tem que fazer isso daí que a gente fez. Diminuir a representação de um número. E a gente percebe, né, que às vezes eles ficam muito grandes, a gente tem que deixar eles um pouco mais agradáveis. Tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é sobre o equipamento que a gente está usando. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo de uma régua que a gente está medindo uma arruela. Tá? Uma régua, se a gente for ver aqui em milímetros, né, a gente vai olhar essa arruela aqui na régua, a gente vai perceber que ela tem 10, 15... Vocês estão vendo? Eu vou até aproximar aqui. Ó. Ela não está nos 15 milímetros certinho. Ela está nos 14,5 aqui. Tá vendo? O primeiro critério para arredondamento, quer dizer, o primeiro critério de algarismo significativo é quanto ao instrumento de medição que eu estou usando. Então vamos supor que eu estou medindo essa arruela. Tá? E eu estou vendo aqui, ó, que não é 15 milímetros e não é nem 14. É 14,5. Mas, putz, pode ser 14,55? Não sei. Eu estou conseguindo enxergar aqui, o que meu olho possibilita é 14,5. Então, a primeira regra para arredondamento, pessoal, é quanto ao instrumento de medida que vocês estão usando. Se você está usando uma régua para medir alguma coisa e você consegue perceber, né, a medida entre um risquinho e outro ali, né, você vai dar um 14,5. É o que você consegue. Você não consegue falar que isso daqui é 14,57 milímetros. Você não dá. Tá? O que te possibilita medir é o 14,5. Tranquilo? Esse é o primeiro critério de arredondamento quanto ao instrumento de medida. Ficou claro isso daí, pessoal? Ficou claro? Ficou. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Assim, os slides da aula, o senhor vai disponibilizar lá no Moodle ou em outra plataforma ou não? Vou disponibilizar. Eu sempre disponibilizo, tá, Bianca? Fica tranquila. Tá bom, obrigada. Tá, porque é muito slide, é melhor imprimir, né? Sim, se você quiser imprimir, fica à vontade, tá? Eu sempre disponibilizo porque às vezes para vocês estudarem ou ficou alguma duvidazinha, vocês leem o slide e conseguem sanar. Na hora de estudar é bom, né? Fica como um resumo de estudo, tá? Então eu sempre vou disponibilizar, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Então tá. Só que a gente não vai medir... pessoal, eu só vou me estender mais um pouquinho, tá? A gente não vai medir as coisas. A gente vai ter esse número e não vai ter que medir. Certo? E aí a gente tem um outro critério de arredondamento, que é um segundo critério, tá? Tomando como exemplo lá a medida da arruela, que nós temos um diâmetro de 1,45 centímetros, a gente sabe que é 1,45, né? Porque é 1,4 e aí tem um 5, tá? Eu só mudei de milímetros para centímetros. Vamos colocar milímetro aqui, ó. 14,5 milímetros, certo? Se a gente calcular a área dessa arruela, nós vamos ter um valor de 1,651296 tá lá centímetros quadrados. Não, vamos colocar centímetro primeiro, depois vai confundir vocês. Certo? Então, se a gente tem uma área dessa daqui, a gente calculou lá a área, né, por πr quadrado. A gente tem essa área aqui, só que a nossa medida foi feita com 2 casas decimais, não tem sentido eu colocar todos esses números aqui, ó. Tá certo?
Se eu tenho 2 casas decimais na minha medida, eu tenho que ter 2 casas decimais nas derivações também, nas grandezas derivadas, tá? Então, mas como é que eu faço para tirar esses números aqui? Eu não posso simplesmente sair tirando, certo? A regra primordial é essa daqui, ó. Se o primeiro algarismo desprezado for menor que 5, então preserva-se os anteriores. Então, olha aqui, ó. Eu medi a área com base nesse diâmetro aqui. Eu medi a área da arruela com base nesse diâmetro. Eu vou usar só 2 casas decimais, porque o meu instrumento de medida permitiu eu ter precisão em 2 casas decimais. Então eu vou ter que eliminar tudo isso daqui, certo? A partir da segunda casa decimal, se esse número aqui, ó, for menor que 5, então eu deixo aqui como 1,65. Ok? Se esse número aqui fosse maior que 5, por exemplo, eu vou colocar exemplo aqui, ó. Se ele fosse 1,6532, para eu simplificar ele, eu teria que fazer, olha aqui, ó, 1,65 é o que eu vou usar. O próximo algarismo é 3, ele é menor que 5, então eu vou representar como 1,65 centímetros quadrados, ok? Agora, se ele fosse 1,65845, por exemplo, eu ia pegar aqui, ó, eu quero só 2 casas e o próximo número depois da última casa é maior que 5, é 8. Então, como é que eu vou representar? 1,66 centímetros quadrados. Esse é o segundo critério de arredondamento que vocês vão ter que usar. Tranquilo, pessoal? Isso daqui, quanto a critério de arredondamento, ficou claro? Tá claro para vocês? Sim. Sim? Sim. Faz mais um, claro? Vamos fazer, Letícia, ó. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu faça uma medida. Vamos pegar esse númerozão aqui, ó. Grandão, tá? Esse númerozão aqui, ó, ele ficou muito grande, tá vendo? Eu não quero representar ele desse tamanho, tá? A gente, na nossa disciplina, a gente vai usar sempre 2 casas depois da vírgula. Sempre. Então já tomem como regra aí, coloca no cantinho do caderno. O Raul quer 2 casas depois da vírgula sempre, tá? Então se a gente quer 2 casas depois da vírgula, imagine esse númerozão aqui, ó. Bom, o Raul falou que ele quer 2 casas depois da vírgula, então é esse 4,01. O próximo número depois da segunda casa decimal é 0. Ele é menor que 5, então eu não preciso incrementar nesse número aqui. Então como é que vai ficar essa representação? 4,01 vezes, aí você repete, vezes 10 a sexta metro. Eu arredondei, tá certo? Vamos supor que esse número aqui, grandão, fosse 4,01, ao invés do 0 aqui, tinha um 8, certo? E eu tenho que fazer o arredondamento disso daqui, ó. Eu vou até apagar aqui, ó. 4,01 é o que eu quero, certo? São 2 casas depois da vírgula. Só que o próximo algarismo depois da segunda casa é maior que 5. Se ele é maior que 5, eu vou incrementar o algarismo anterior. Então ele vai ficar como 4,02 vezes 10 elevado a 16. Certo? Conseguiu entender, Letícia? Pegou o fio da meada? Pegou? Beleza, depois eu faço mais para vocês, tá bom? Prometo. Quando o número for 5 mesmo, não arredonda, né? Ó. E se o terceiro número for 5? Tá aqui na regra, ó. Aqui é 0, eu vou deixar 0. Tá aqui na regra, ó. Opa. Ó. O primeiro algarismo decimal for menor que 5. Então, se ele for 5, você incrementa o algarismo anterior. Eu esqueci de falar isso, né? Ele tem que ser
menor que 5, aí você não incrementa. Se ele for de 5 até 9, aí você incrementa. Tranquilo? Se ele for 5, você aumenta. Portanto, se o resultado do cálculo da área fosse 1,8962, vocês vejam, né? Que é maior que 5. Por exemplo, seria coerente arredondarmos para 1,9. Tranquilo, pessoal? Porque, o próximo algarismo depois dessas duas casas aqui é maior que 5, certo? Se ele é maior que 5, eu vou ter que incrementar esse daqui. Mas eu incrementando esse daqui, vai ficar 0. A gente vai diminuir. Então, a gente toma como base esse 89 e aumenta para 90. Beleza? Se for 5, é a mesma coisa. Tá? Opa. Conseguiram entender? Beleza? Pegaram? Então, ele vai compreender de 5, então se for 5 até 9, a gente arredonda, certo? A gente muda a casinha. Se for de 0 até 4, a gente não precisa arredondar, não precisa incrementar o segundo algarismo. Tranquilo? Olha esse exemplo aqui, tá? Não esqueçam disso daqui. Se for 1,8962, tá vendo? 89. Esse segundo algarismo aqui é 9. Estão vendo? Para eu incrementar, ele teria que ir para 10. Não dá para eu colocar 0 aqui. Não dá. Então eu tomo como base o 89 e incremento para 90. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Ficou claro aí? Beleza. Eu vou colocar exercício lá no Moodle e vou colocar mais um vídeo, aí vai ficar mais claro ainda, tá bom? Bom, pessoal, o próximo aqui, esse daqui eu dei exemplos, tá? Depois eu vou fazer com vocês esses exemplos, tá? E aqui eu falei um pouquinho sobre a análise dimensional, tá? Por enquanto eu não vou achar necessário falar sobre a análise dimensional, que ao longo do curso a gente vai falar, então a gente fala um pouquinho mais devagar, tá? Só aqui que eu quero, só mais um minutinho, eu quero falar sobre conversão de unidades, que a gente vai usar muito, tá? Conversão de unidades, pessoal, a gente vai ficar sempre dentro do sistema internacional, tá certo? E o que a gente vai usar bastante é esse conceito aqui de metros por segundo para quilômetros por hora ou quilômetros por hora para metro por segundo, tá? Só que eu vou deixar também para fazer na aula assíncrona, porque senão eu vou enrolar muito o lado de vocês e 9h15 vocês têm aula, tá certo? Então eu vou deixar essa conversão de unidades aqui para aula assíncrona também, se vocês concordarem. Vocês concordam? Tudo bem para vocês? Se eu falar sobre essa conversão aí na aula assíncrona. Quando que é essa aula assíncrona, professor? Quem que está falando? Maria Eduarda. Ô Maria Eduarda, eu já vou colocar o videozinho hoje. Tá bom? Pode ser? Tá bom, professor. Então, professor, assim, quando eu estou assistindo às aulas, por acontecer muitas aulas e agora tá no comecinho muita teoria, às vezes eu tenho um problema assim para se concentrar todo momento no que o professor está falando. Às vezes eu acabo me desfocando um pouco. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para manter a concentração o tempo todo ali? Porque se você ficar sentado de frente pro computador, só ouvindo, eu tô com medo de não captar as coisas. Entendi. Ó, Duda, assim, é um problema. É um problema para mim também. Eu te entendo super, porque eu também estou fazendo aula. Além de eu estar dando aula, eu também faço aula online, certo? E desconcentra mesmo, é um problemão. O que eu tomo como base para mim, tá? Na hora que eu estou fazendo a aula, eu não fico com o celular perto, o celular fica lá para trás, tá?
eu não deixo o Facebook aberto, eu não deixo o Instagram aberto, eu não deixo meu e-mail aberto, tá? Porque tudo isso daí parece que capta a atenção da gente, né? Então a gente fica meio perdido porque aparece uma notificação no celular, eu deixo o celular até no silencioso. Aparece uma notificação no celular, você quer ver. Aparece um e-mail, você quer ler, tá? E outra coisa, né? Tentar ficar num ambiente o mais calmo possível. Eu sei que às vezes não tem jeito, tá? Às vezes na casa da gente tem irmão, tem mãe, tem um monte de gente que às vezes acaba desconcentrando a gente, tá? A dica que eu te dou é tentar desligar de tudo isso, tá? Você vai ver aula no celular, coloca um foninho de ouvido, fica lá com o foninho de ouvido, tá? E tenta participar o máximo possível da aula. Se concentra na aula no máximo que você puder, tá? Eu sei que é difícil, eu entendo pra caramba a dificuldade que vocês estão tendo, não é só você, todo mundo deve estar tendo essa dificuldade, mas tenta sempre participar da aula, tá? Se não for tirando dúvida, tirando dúvida assim, do jeito que você fez, abrindo o áudio, manda lá no chat também, né? Se eu não responder na hora o chat, vai lá, abre o áudio, me chama, porque é essas coisas que vão captando a nossa atenção, tá? Eu sei que é difícil, falar isso daí mas é fácil falar, né? Mas... Oi? Vamos ver o que a Isabela falou. Eu consigo concentrar quando tenho que escrever ou fazer exercício quando o professor explica. É uma outra técnica muito boa. Vocês pegarem o caderno de vocês, né? E irem anotando tópicos que vocês verem dos slides, também é uma técnica boa da Isabela, tá? Vocês acabam se concentrando e a dúvida acaba surgindo ali. Enfim, né? É muito difícil. Essa coisa de aula online tá difícil. Tá difícil para vocês, tá difícil para mim. Mas, por enquanto, é o que a gente tem. Tenta fazer essas coisinhas que eu falei. Esquece de celular. Tenta ir para um lugar mais calmo possível da tua casa, tá? E usa essa técnica da Isabela, que é legal. Fica com o teu caderno na frente do celular ou do computador e vai anotando o que você vê nos slides, tá bom? Que aí te força a se concentrar um pouquinho melhor. Tudo bem? E se você tiver dúvida, alguma coisa, manda e-mail, manda mensagem, que a gente vem para a sala do Meet de novo. E aí eu converso com você pessoalmente e a gente vai fazendo os exercícios que tem que fazer, ou eu vou tirando suas dúvidas ali, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. De nada, Duda. Pessoal, eu não vou me alongar mais não, porque vocês já têm que entrar em outra aula, tá? Então, até semana que vem. Obrigado pela atenção aí de vocês, tá? E eu vou compartilhar com vocês a aula assíncrona entre hoje e amanhã, tá bom? Um abraço para todos, viu? Bom dia. Tchau, professor. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, professor. Até semana que vem. Até semana que vem, meus bem. Tchau, tchau. É mesmo, amanhã é feriado. Bom feriado, bom descanso. Tchau. Tchau. Não come carne amanhã, hein? Come peixe, hein? Até semana que vem.